Amigos do Penal em Foco, a gente começa a nossa 28ª aula, já é a nossa aula de número 28, e continuamos falando de teoria da pena. Nós falávamos sobre a pena privativa de liberdade, vimos como se faz a dosimetria da pena no estudo da pena privativa de liberdade e agora vamos ver o que é a pena restritiva de direitos. Vamos estudar as normas que estão no Código Penal sobre a pena restritiva de direitos. Então a gente vai trabalhar com a pena restritiva de direitos, que vem exatamente do fenômeno denominado de segunda velocidade do direito penal. Então, José Maria Silva Sanches criou essa ideia das velocidades do direito penal, e a segunda velocidade é exatamente a substituição de penas privativas de liberdade por penas não privativas de liberdade, como é o caso das penas restritivas de direitos. Então a gente já começa anotando no nosso caderno, vamos colocar primeiramente o título, vamos falar das penas restritivas de direitos, e aí já vamos iniciar com uma informação importante sobre as penas restritivas de direitos que decorrem do fenômeno denominado de segunda velocidade do direito penal. Segunda velocidade do direito penal. E essa segunda velocidade do direito penal está ligada exatamente à substituição das penas privativas de liberdade por penas alternativas, ou seja, penas não privativas de liberdade. E esses fenômenos relacionados às velocidades do direito penal são estudados por José Maria Silva Sanches. José Maria Silva Sanches, o espanhol penalista José Maria Silva Sanches, que trouxe as velocidades do direito penal. Então a gente tem hoje até livros que tratam das velocidades do direito penal. A primeira velocidade, que diz respeito às garantias fundamentais do indivíduo, direito penal clássico. Temos a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por penas alternativas, como a segunda velocidade, e o direito penal do inimigo, considerado como a terceira velocidade do direito penal. Sabendo então que essas penas restritivas de direitos estão dentro do fenômeno relacionado à segunda velocidade do direito penal, a gente passa a análise das penas que estão elencadas no artigo 43 do Código Penal. Então, o nosso CP previu, aqui no artigo 43, quais são as penas restritivas de direitos aplicadas aos crimes que estão no Código Penal. Porque, veja, o fato de haver um elenco nesse artigo 43 não indica necessariamente que as penas restritivas de direitos são somente estas que estão no Código Penal. A legislação penal extravagante, a gente vai citar exemplos disso, vai trazer também penas restritivas de direitos que não estão aqui previstas no Código Penal. Então, no artigo 43 do Código Penal, temos os exemplos de penas restritivas de direitos no nosso sistema penal. Então, vamos ver uma por uma. Começando pela de número 1, que é a prestação pecuniária. Então, vamos escrever aí no caderno. A gente vai depois estudar mais especificamente a prestação pecuniária como primeira pena restritiva de direitos. Temos aí a perda de bens e valores. Então, o inciso 2 vai trazer a perda de bens e valores. Perda de bens e valores. A do inciso 3 é a limitação de fim de semana. Então temos aí a pena que está no inciso 3, que é a limitação de fim
de semana. Terceira pena restritiva de direitos prevista no artigo 43. No inciso 4, a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, sem dúvida alguma a mais aplicada. Então, prestação de serviço à comunidade. Aqui diz, ou a entidades públicas, ou a entidades públicas. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. O inciso 5 vai trazer aqui a interdição temporária de direitos. O inciso 5 traz a interdição temporária de direitos. Interdição temporária de direitos. E o inciso 6 vai trazer a limitação de fim de semana. Limitação de fim de semana como a última pena restritiva de direitos que está no Código Penal. Depois a gente vai ver exemplos de outras penas restritivas de direitos previstas na legislação especial. Então a gente vai trabalhar com aquilo que está no Código Penal inicialmente. Então temos essas penas restritivas de direitos elencadas no artigo 43 do Código Penal, lembre-se delas. E já vi questão de prova trazendo assertivas para você identificar dentre aquelas assertivas quais são as penas restritivas de direitos previstas no Código Penal. Então a gente tem aqui a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a limitação de fim de semana, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Inclusive, é importante que você saiba quais são as penas restritivas de direitos que estão no Código Penal e aquelas que estão na legislação extravagante. Já caiu também em concurso. O candidato tendo que diferenciar para verificar se uma pena estava prevista no Código Penal ou na legislação penal extravagante. A gente vai ver algumas no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Trânsito, há penas restritivas de direitos não previstas no nosso Código Penal. Agora veja, o artigo 44 do Código Penal é que vai trazer a possibilidade de o juiz substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, acaso os requisitos para esta substituição estejam preenchidos. Então é no artigo 44 que nós vamos ver quais são esses requisitos para a substituição. Esse artigo 44 é muito aplicado no dia a dia forense. Como defensor público, por exemplo, volta e meia, eu tenho que trabalhar com esse artigo 44 do Código Penal para verificar se o réu tem direito ou não à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então a gente passa a análise do artigo 44 do Código Penal, que é de memorização obrigatória, que despenca em concurso público, porque nós vamos ver quais são os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então vamos ver quais são os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E antes de entrar nesses requisitos, eu vou falar algo importante antes da gente ver os requisitos. Você observa, nesse elenco que está no artigo 43, existe uma divisão que a doutrina faz entre penas restritivas de direitos de caráter real e penas restritivas de direitos de caráter pessoal. Qual seria essa diferença? As de caráter real são aquelas que estão nos incisos 1 e 2 do artigo 43 do Código Penal. Por que são chamadas de penas restritivas de direito de caráter real?
Você percebe aqui que elas estão ligadas à afetação do patrimônio do condenado. A prestação pecuniária e a perda de bens e valores afeta o patrimônio do indivíduo, os seus bens. Portanto, vamos chamar esse tipo de pena, tanto a do inciso 1 quanto a do inciso 2, de penas restritivas de direito de caráter real. Então aqui temos penas restritivas de direito de caráter real. As demais, do inciso 3 em diante, serão classificadas como penas restritivas de direito de caráter pessoal. Você percebe aqui que o indivíduo pessoalmente, aí não é a afetação do seu patrimônio, mas uma obrigação que pessoalmente o indivíduo vai ter que cumprir com o seu próprio corpo. No caso dos incisos 3, 4, 5 e 6, você percebe que ele pessoalmente vai cumprir essa pena por meio da limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Então, o próprio indivíduo vai ter que cumprir com o seu próprio corpo as penas que estão dos incisos 3 em diante, do inciso 3 em diante. Agora perceba, no caso da prestação pecuniária, por exemplo, no artigo 43, inciso 1, existe até um problema, que é a questão da violação do princípio da individualização da pena ou da intranscendência da pena, a depender da circunstância. Porque aqui a gente tem o seguinte, em relação à prestação pecuniária, não necessariamente quem vai cumprir a pena vai ser o indivíduo condenado. Perceba que determinado valor vai ser estipulado pelo Poder Judiciário para que a pena seja cumprida como prestação pecuniária e, naturalmente, se o condenado não tiver condições de pagar, é possível que terceira pessoa que não praticou o crime tenha que pagar. E aí um princípio basilar do direito penal que a gente estudou no início do nosso curso, como a intranscendência da pena, por exemplo, ele acaba sendo violado quando falamos em prestação pecuniária. Então, falou em pena em caráter real, existe sempre esse perigo de não ser o próprio condenado quem vai cumprir esta pena, quem vai pagar esta pena, mas terceira pessoa que não praticou o delito e que, para ajudar, acaba sendo sobrecarregado com o cumprimento da pena. Agora perceba, voltando ao artigo 44, esse artigo 44 ele é de memorização obrigatória. E a gente tem o seguinte aqui, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando? E aí teremos 3 incisos estes que são cumulativos, ou seja, o indivíduo tem que preencher os requisitos que estão nos 3 incisos do artigo 44 para que ele faça jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E aí vem o inciso 1 e diz assim, ó, 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então perceba o seguinte, olha o que a gente extrai do inciso 1 do artigo 44 como primeiro requisito. Veja só, a pena aplicada na sentença, não é a pena combinada no tipo penal, a pena aplicada na sentença, ela tem que ser uma pena de, no máximo, 4 anos. No máximo 4 anos. Então perceba, por exemplo, o delito de furto qualificado tem pena combinada de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Mas se na sentença o juiz, por exemplo, aplica uma pena de 2 anos, que é a pena mínima, um requisito já está preenchido, porque o juiz ele não ultrapassou esse limite de 4 anos que está previsto aqui no inciso 1. Então é o primeiro requisito que a gente tem. A pena não pode ser superior a 4 anos. O outro requisito, o crime não pode ser cometido, não pode ter sido cometido, o crime não pode ter sido cometido
com violência ou grave ameaça. Ou grave ameaça. O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Temos então um segundo requisito que está previsto aqui no inciso 1. E quando o Código Penal diz grave ameaça à pessoa. É preciso que fique claro também. Grave ameaça à pessoa, violência contra a pessoa. Então, nesse inciso 1, temos mais um requisito, que é a ausência de violência ou grave ameaça na prática do crime. Mas veja só. É claro que, quanto a um delito de roubo tentado, por exemplo, ou até um roubo simples consumado, o roubo tem pena de 4 a 10, então roubo simples consumado, o juiz pode aplicar uma pena de 4 anos. Mas veja, como o roubo é praticado com violência, não há possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, num roubo de 4 anos de pena aplicada, o juiz não vai substituir. Mas veja só, existem crimes que, embora praticados com violência ou com grave ameaça, a maioria da doutrina vai admitir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vou repetir. Existem crimes que, embora praticados com violência ou grave ameaça, a maioria da doutrina vai permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vinícius, que tipo de crime? Que tipo de infração penal? As infrações de menor potencial ofensivo. Então, por exemplo, a lesão corporal de natureza leve é praticada com violência? É. O crime de ameaça é praticado com grave ameaça? É. Mas a maioria da doutrina vai entender pela possibilidade de substituição. Por quê? Por causa do espírito da Lei 9.099 de 95. Se essas infrações são de menor potencial ofensivo, ou seja, não tem pena que supera 2 anos, e se na Lei 9.099 a transação penal, que é exatamente a aplicação antecipada de pena restritiva de direitos, a transação penal é admitida, então o entendimento doutrinário, de forma majoritária, é de que essa substituição também é admitida no âmbito aqui do artigo 44 do Código Penal. Então, o que a gente vai anotar no nosso caderno? A maioria da doutrina, e aí, por exemplo, César Roberto Bittencourt, Rogério Sanches, são autores que pensam dessa maneira. E, majoritariamente, temos esse entendimento na doutrina. Então, a gente vai anotar o seguinte: ainda que o crime seja praticado com violência ou grave ameaça, se esta infração for de menor potencial ofensivo, é possível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Compreendeu isso? É o que se entende majoritariamente. Vinícius, e qual é o fundamento mesmo? O fundamento que a gente vai colocar aí no caderno é o seguinte: o fundamento é: essas infrações são de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena combinada não supera 2 anos, de maneira que a própria Lei 9.099, que tem esse espírito de despenalização, de aplicar medidas despenalizadoras, a própria Lei 9.099 admite penas restritivas de direitos para essas infrações antes mesmo do processo começar, por meio da transação penal, por exemplo, que é uma medida despenalizadora. Então, se essas penas restritivas de direitos são aplicáveis por meio de medidas despenalizadoras da 9.099, não há qualquer óbice a que o artigo 44 seja aplicável a infrações de menor potencial ofensivo no caso de condenação. Entendeu esse raciocínio? É o que se entende majoritariamente. E aqui no inciso 1 a gente tem o seguinte aqui: ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então ainda tem o seguinte sobre o inciso 1: o crime culposo admite a substituição, independentemente da pena aplicada.
O crime culposo admite a substituição independentemente da pena aplicada. Eu vou admitir então que mesmo que o juiz encontre em relação a um crime culposo uma pena aplicada superior a 4 anos, em se tratando de crime culposo, tenho a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Compreendeu isso? Então, esses são os requisitos do inciso 1. O inciso 2 vai dizer: o réu não for reincidente em crime doloso. O réu não for reincidente em crime doloso. Daqui a pouco a gente vai ver uma exceção sobre isso. Mas o inciso 2 está dizendo o seguinte: o réu não for, vou colocar exatamente como está aqui no artigo, reincidente em crime doloso. Então veja que aqui eu tenho mais um efeito negativo da reincidência. Quando a gente falou de reincidência, eu listei efeitos negativos da reincidência e dentre os efeitos negativos da reincidência está exatamente o fato de a reincidência ser um obstáculo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Está aqui: o réu não for reincidente em crime doloso. Mas tome cuidado com o seguinte: esse inciso 2 você deve associar ao parágrafo 3º do artigo 44. Quando você for analisar o inciso 2 para verificar se o réu tem direito ou não à substituição de pena, associe o inciso 2 ao artigo 44, parágrafo 3º. Associe o inciso 2 ao artigo 44, parágrafo 3º. Por quê? Porque esse artigo 44, parágrafo 3º, vai trazer uma ressalva ao requisito do inciso 2. Porque o inciso 2 está dizendo, ó, se o condenado for reincidente em crime doloso, não admito a substituição. Até aí, ok. Mas aí vem o parágrafo 3º e diz assim, ó: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Vamos entender. O inciso 2 está dizendo, ó, se o réu for reincidente em crime doloso, não admito a substituição. Aí a gente vai imaginar uma situação concreta em que o juiz vai lá no parágrafo 3º e vai dizer, ó, embora haja reincidência, eu vou admitir a substituição nesse caso concreto. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó, o camarada cometeu um furto simples, pegou a pena mínima, foi condenado. Nesse furto simples houve substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ok, furto simples. Aí o tempo passa, e lá um dia esse indivíduo ele vem a praticar uma nova infração penal, mas muito tempo depois, já 4 anos depois, esse indivíduo vem e pratica uma embriaguez ao volante. Isso 4 anos depois dele ter cumprido a pena pelo furto simples. 4 anos depois. Então teve o furto simples e aí passou-se o período de 4 anos, esse indivíduo dirige embriagado. Veja que um crime não tem nada a ver com o outro, bens jurídicos completamente diferentes. Aqui a gente tem o patrimônio, aqui a gente tem a segurança viária, bens jurídicos completamente diferentes, um intervalo de tempo muito grande. Agora, eu posso sim dizer que esse indivíduo é reincidente em crime doloso. E aí, se eu levar a ferro e fogo o inciso 2, eu não vou permitir a substituição, porque o inciso 2 está dizendo que o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Mas aí vem o parágrafo 3º e diz assim, ó, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. A reincidência aqui não se operou em virtude da prática do mesmo crime.
E o juiz entendeu que no caso concreto, esse delito de embriaguez ao volante não foi um crime de tamanha gravidade na situação concreta, de maneira que, nesse caso, a substituição se mostra recomendável como uma medida de repressão e prevenção a novos delitos. Então, com isso, o juiz admite a substituição, apesar do indivíduo ser reincidente em crime doloso, mas ele está sendo beneficiado pela ressalva que está no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. E aí o inciso 3 vai trazer mais um requisito. Então, vou colocar aqui o inciso 3 desse artigo 44, trazendo mais um requisito. Qual é o requisito? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Ou seja, se o juiz ainda verificar positivamente os aspectos da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, ele então aplica o benefício da substituição. Então vou colocar aqui culpabilidade tem que ser positiva, tem que ser valorada positivamente pelo juiz. Os antecedentes e ainda a conduta social e personalidade. Conduta social e personalidade. E veja, isso inclusive o juiz já avaliou na dosimetria da pena. Daqui a pouco a gente vai ver que quando o juiz faz a substituição, primeiro ele encontra a pena privativa de liberdade, ou seja, a pena restritiva de direitos, ela tem essa natureza de ser substitutiva, a gente vai entender isso. Primeiro o juiz encontra a pena privativa de liberdade e depois faz a substituição. Então, na própria dosimetria da pena privativa de liberdade, antes de fazer a substituição para a pena restritiva de direitos, o juiz já valorou positivamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do indivíduo. De maneira que, quando ele for aplicar o benefício, já vai ter valorado isso positivamente e o indivíduo vai preencher os requisitos para a substituição. Então a gente viu aí o primeiro bloco sobre as penas restritivas de direitos, temos muito a falar ainda sobre elas, estamos ainda nos aspectos gerais, depois a gente vai entrar nas penas restritivas de direito em espécie, vamos ver cada uma delas, características de cada uma delas. Então a gente continua no próximo bloco falando mais sobre as características gerais das penas restritivas de direitos. Até mais!